De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E em 2013, Jimmy Robert Brito comandou um triplo homicídio e foi condenado a 94 anos de prisão. Você deve lembrar desse caso, o crime ficou conhecido como Caso Belota. Jimmy participou da morte do próprio pai, da tia e da prima dele. A defesa conseguiu reduzir a pena de 94 anos para 79 de prisão. E agora vai ao Supremo Tribunal Federal para reduzir esse tempo ainda mais. E eu volto a conversar ao vivo com o Fred Rocha sobre esse assunto. Fred, a defesa quer que a pena diminua para quanto agora? Pois é, Adriane, a defesa quer que Jimmy cumpra no máximo mais 15 anos para então ser solto. E aposta na anulação do julgamento que foi realizado na época por meio de um recurso no STF. Portanto, a defesa alega várias situações nos autos para sustentar esse pedido. Uma das situações é que os advogados de Jimmy Robert Brito disseram que na época não tiveram um momento a sós com o réu antes do julgamento. Eles também dizem que existem ausências de provas no inquérito, mas que não estavam nos autos. Além disso, os advogados criticam a questão do defensor dativo, que seria o seguinte: na época que Jimmy foi preso, ele já teve um advogado no andamento do processo, ou seja, ele estava desamparado, o advogado dele era o mesmo do co-réu, uma pessoa que teve participação neste triplo homicídio que aconteceu aqui na capital, que é o Rodrigo de Moraes Brito, e as defesas que foram apresentadas foram conflitantes. Segundo os advogados de Jimmy, todas essas situações são o suficiente para que este julgamento seja cancelado e que aí seja feito um novo julgamento. Eles também dizem o seguinte, que essa redução da pena, ela poderia também estar sustentada na questão de que Jimmy não teria participado de um triplo homicídio. A defesa quer que ele responda pelo crime continuado. O que seria isso? Como essas 3 pessoas morreram em decorrência de uma motivação, já que Jimmy teria arquitetado o plano de morte tanto da tia, da prima e do pai para ficar com uma herança, então a defesa crê que foi apenas um crime cometido e isso reduziria também a pena. Por enquanto, Jimmy continua preso. Esse caso aconteceu em 2013. A tia e a prima dele foram mortas na raiz dentro do apartamento delas. A tia, na época, estava com 55 anos, Maria Gracilene Roberto Belota. A prima, Gabriela Belota, tinha 26 e o pai, Roberval Roberto Brito, de 63 anos. Eles foram mortos, inclusive, em locais distintos. A tia e a prima no apartamento na Raiz, como eu falei, na Zona Sul. A prima foi encontrada enrolada em um lençol em cima da cama. Já a tia de Jimmy estava no corredor caída. Ainda a polícia encontrou na época o cachorro da família que estava morto debaixo da cama da Gabriela. Esse cachorro da raça Yorkshire. Já o pai de Jimmy foi encontrado morto na casa lá no São Raimundo, na zona oeste da cidade, com as mãos amarradas. A polícia descobriu na época a participação de 2 pessoas neste crime e a partir disso elas entregaram Jimmy como quem arquitetou, planejou tudo isso. Portanto, esse caso que chocou a cidade, como você disse, conhecido como Caso Belota, agora os advogados esperam conseguir a redução, que lá no início a pena do Jimmy era de 94 anos, como você já tinha adiantado antes de falar sobre esse caso, que a defesa inclusive já tinha conseguido a redução em 15 anos e agora quer que no total ele cumpra no máximo mais 15 anos. Adriane. Eu lembro muito bem desse caso, Fred. Na época, fazia reportagens da área policial e as imagens que a polícia tem no prédio onde aconteceu essa execução na zona sul da cidade, o Jimmy passeava com o cachorrinho enquanto a tia e a prima
estavam sendo mortas, estavam sendo executadas a mando dele. E toda essa confusão, toda essa tragédia familiar era por conta de dinheiro, de acordo com as investigações policiais, né? O pai teria vendido o imóvel, ele queria a parte dele disso e acabou que aconteceu tudo isso. E ainda que ele tenha tido uma pena de 94 anos de prisão e que essa redução agora para 76, perdão, não muda muita coisa de acordo com o nosso Código Penal. Porque a pena máxima de permanência de uma pessoa numa prisão no Brasil é de 30 anos. Por mais que ela seja condenada a 200 anos, a pena máxima de permanência na prisão é de 30 anos. Então, a defesa quer reduzir ainda mais para garantir as progressões, né, que começam a partir do cumprimento de 1/6 da pena. Você consegue progredir de regime e ganha liberdade mais cedo. E fica respondendo depois da condenação, já fica em liberdade, né? Mas é um caso ainda tem outro detalhe. Sim, Fred. Ainda tem outro detalhe, Adriane, é que lá na prisão onde o Jimmy está, ele trabalha. Então a gente sabe que na prisão, quando você trabalha 3 dias, você acaba anulando 1 de pena. E também tem outro detalhe, ele faz parte de um projeto de leituras de livro. Então a cada livro que ele lê, ele também consegue reduzir menos 1 dia. Ele tem, então, todos esses atributos que estão disponíveis aos presos para que possam diminuir a pena, além dessa estratégia da defesa, como você bem já mencionou, de cumprir uma parte dessa pena, que aí seria no máximo de 15 anos, segundo a estratégia que foi traçada pelos advogados de Jimmy Roberto Brito. Eu particularmente espero que a justiça seja bastante rigorosa nessa análise, levando em consideração que era o pai dele, a tia e a prima, e o motivo era banal, né? Para causar uma tragédia tão grande como essa. Muito obrigada, Fred, pela participação. Um excelente dia para você. E na zona rural de Parintins, uma mulher de 59 anos de idade morreu após ser atingida por um raio. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O fato aconteceu por volta de 2 horas da tarde na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na região do Zeaçu, zona rural de Parintins. A agricultora Maria de Nazaré da Graça Melo, de 59 anos de idade, estava fazendo o almoço no barracão do sítio dela quando foi atingida por um raio. A forte eletricidade natural atingiu principalmente a coluna vertebral e o lado direito do abdômen da vítima, que foi conduzida ao Hospital Geoffrey Cohen, onde uma equipe médica ainda tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Maria de Nazaré iria completar 60 anos de idade no sábado e a família iria festejar o aniversário dela aqui em Parintins. Nazaré era mãe de 10 filhos. Uma pena, né? A gente se solidariza com a família do Nazaré e fica um alerta também para todos nós. A gente está numa região com com a maior incidência de raios do Brasil. Manaus é a capital em que há mais registros, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí fica a recomendação, principalmente para esse período que a gente tem essas chuvas, essas tempestades de verão, que normalmente vêm com muitos raios, que o ideal é que você se afaste de lugares com muita vegetação, que se afaste de postes, de árvores, para evitar que isso aconteça. Quem está numa área mais urbana, quem está num veículo durante esse período de tempestade, o veículo também é uma segurança, né? Vai impedir que essas descargas cheguem diretamente até você. A gente já noticiou vários casos, crianças brincando em campo descampados ali de futebol e de repente vem uma descarga e várias pessoas ou ficam com sequelas ou acabam morrendo, como foi o caso da Nazaré. Então está vindo uma tempestade, já fica um alerta aí para que todo mundo possa tentar garantir o máximo de proteção para evitar que isso aconteça, né? No caso da Nazaré, foram 10 filhos que ficam sem a mãe, infelizmente. E o IBAMA parece ter perdido o controle sobre a segurança das embarcações de Manaus. Mais um barco afundou e derramou óleo no Rio Negro. É o segundo caso em 10 dias. E dessa vez o crime ambiental aconteceu no Porto do São Raimundo. Os fiscais do IBAMA que estiveram no local não quiseram gravar a entrevista e disseram que o Instituto vai tomar as providências. Ainda não se sabe quantos litros de óleo contaminaram o rio, mas o Instituto Ambiental de Proteção do Amazonas diz que o material pode apresentar riscos para quem mora e trabalha na região. A empresa responsável pelo rebocador começou a içar parte da embarcação que naufragou próximo ao Porto do São Raimundo ainda pela manhã.
Por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, o IPAAM foi acionado e 2 fiscais vieram até o local. A empresa foi notificada a prestar esclarecimentos sobre o acidente e colocou uma boia de contenção no rio para que o óleo não se espalhasse. Esse é o segundo caso de derramamento de óleo no Rio Negro nos últimos 10 dias. No dia 25 de agosto, uma embarcação naufragou e derramou cerca de 1.800 litros no porto da Ceasa. A gente entrou em contato com a empresa responsável pela embarcação que naufragou, mas ela até o momento não se manifestou e a gente continua cobrando uma resposta, não só da empresa como do IPAAM e dos outros institutos de proteção ao meio ambiente, porque um dano ambiental é irreparável. Não tem como você pagar uma multa. No caso do outro derramamento que aconteceu ali na área do Porto da Ceasa, exatamente no Porto do Chibatão, a empresa foi multada e vai ter que pagar cestas básicas para aquelas pessoas que não têm de onde tirar o alimento da comunidade atingida. Mas isso, de forma alguma, repara o dano que foi feito. É apenas uma medida paliativa, só uma medida para tentar diminuir os impactos econômicos. Mas os impactos ambientais, esses, não vão ser reparados, né? E ainda o derramamento continua. A gente já percebeu que não há, inclusive com os próprios técnicos do IPAAM, uma rede de contenção que garanta que esse óleo não continue se espalhando e os prejuízos podem ser muito grandes, né? Então fica aqui mais uma cobrança de um posicionamento do IPAAM com os outros institutos de proteção e também das próprias empresas que navegam pelo Rio Negro, que aportam aqui nos nossos portos, para que isso não seja um problema tão recorrente. 2 casos, num período tão próximo, com uma quantidade tão grande de óleo. Todo mundo sabe que é preciso cuidar dos dentes desde cedo, né? Mas você sabe desde que idade? Sabe quem cuida dos dentinhos das crianças? Vamos conhecer agora um pouquinho mais do trabalho dos odontopediatras, que são os responsáveis pelos pequenos, e saber algumas curiosidades também. Esse sorriso tem apenas 4 dentinhos, mas já é muito bem cuidado, viu? Aliás, cuidado desde a barriga. A Irene sempre teve essa preocupação, desde a primeira gravidez e depois com o Elgen, de apenas 1 aninho. Eu fiz o pré-natal gestacional nas 2 gravidez que eu tive, que é uma limpeza, um check-up e tudo mais, e também já uma preparação para quando o bebê nasce, que eles explicam, né, quando eles nascem, sobre a nossa própria limpeza bucal, porque vai refletir na saúde bucal da criança quando eles nascerem. E aí, quando foi também os primeiros dentinhos, eu também levei na odontopediatra para verificar se estava tudo certo. E aí a gente tem esse acompanhamento a cada 6 meses. Irene está certa. O cuidado começa ainda no pré-natal. Depois que a criança nasce, os cuidados continuam. Aí é hora de procurar um odontopediatra. É esse profissional que vai responder todas as perguntas e tirar todas as dúvidas. Alguns pais, eles acham que o dente de leite não precisa ser cuidado. Vai nascer outro dente e quando nascer o próximo dente, que seria o dente permanente, é que eles se preocupam em cuidar, em zelar pela saúde bucal da criança. Mas, gente, se você não cuida da criança, se você não cuida dos dentinhos dela, ela não se forma um adulto saudável, os dentes permanentes vão vir com problemas, a gente vai ter inúmeras situações complicadas que tanto o dente de adulto pode dar inflamação, pode dar abscesso, pode dar inúmeras complicações, o dente da criança também pode dar tudo isso. Então, é importantíssimo realmente cuidar dos dentinhos delas. A Luane é mãe do Luiz Fernando, de 9 anos. Ela sabe da importância de levar o filho com frequência no dentista. Ele mora no interior, aí lá a dificuldade é grande, mas ele sempre está indo agora, porque ele tem um pouquinho de preguiça. Aí tem que estar brigando todo o tempo com ele. E ele está indo ao dentista sempre agora. O Luiz está com algumas cáries e normalmente elas aparecem por conta da escovação mal feita. Será que é isso? Quero saber se o Luiz Fernando gosta de escovar o dente. Só um pouco. Mas escova o dente direito ou não? Agora eu tô quando eu vi, mas quando eu não vi, não. Agora eu tô. Tá certo, não existe uma idade certa para a criança começar a escovar o dente sozinha. Mas é importante que os pais sempre estejam de olho.
Vamos dizer que por volta dos 10 anos, a gente começa a deixar ele um pouquinho mais solto. Mas também é uma fase complicada, que o menino diz que foi escovar e não foi. Aí a criança que nunca teve cárie, chega aqui no consultório por volta dos 11 anos de idade aparecendo cárie. E a mãe fica super chateada. Então, não é bem a questão do manuseio da escova, de escovar sozinho, mas é sempre observar, monitorar e cobrar do filho que está escovando realmente o dente. A odontopediatria é uma especialidade oferecida pela rede pública de saúde, mas a porta de entrada é a atenção básica. Não tem como a gente não falar da saúde bucal da criança e não falar da grávida, né? Quando elas iniciam a fazer o pré-natal com o médico, naquela unidade ela procure também agendar a consulta com o dentista, né? Que a partir daí ela vai começar a receber orientações de como ela deve cuidar da saúde bucal do bebê, além de receber também tratamento odontológico se houver necessidade. E a partir daí, após ela ter o bebê, vai haver o atendimento, o acompanhamento dessa criança até os 2 anos de idade. Então, a grávida ou a mãe pode procurar uma unidade mais próxima da casa dela, da residência dela, para iniciar o tratamento ou durante a gravidez, né, ou após a gravidez também. Como você viu aí na reportagem, né, os cuidados com os dentinhos das crianças começam muito cedo, né? Às vezes as mamães têm dúvidas se começam a escovar antes dos dentes aparecerem, mas na verdade os cuidados começam na gestação. E para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a Érica Perini Grosso, que é odontopediatra, e vai explicar os cuidados com a dentição das crianças. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigada, Adriane. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muitas mamães têm dúvida na hora de começar a escovar o dente, na verdade, elas têm que começar a cuidar durante a gestação. Isso. De que forma a gravidez, os cuidados durante a gravidez podem influenciar na formação dos dentinhos? Então, Adriane, já sabe-se que a mãe, a grávida, ela precisa fazer o pré-natal odontológico. É muito importante que, na verdade, antes dela decidir ficar grávida, que ela faça essa consulta, esse check-up, para ver se tem algum problema de cárie, se precisa fazer algum tipo de tratamento. Não feito isso, é importante também que durante a gestação esse pH da boca diminui. Ele fica muito ácido, ele gera na mãe, as mães que vomitam muito, né, que tem algum problema de enjoos, que é muito comum durante a gestação, então ela acaba tendo umas infecções bucais, as gengivites. As mamães têm muita dor de dente, né? Acaba que falam, os dentes na gravidez enfraquecem. Na verdade, esse pH que é alterado por conta de vários fatores hormonais e aí acaba tendo uma predisposição maior. Então, o pré-natal odontológico já é uma realidade, ele precisa ser feito. Já tem estudos que comprovam que a presença de algumas bactérias na boca fazem o parto prematuro. Então, assim, além dos cuidados da saúde bucal, podem gerar um problema todo nessa gestação. Então, mamães, fiquem atentas a todos os cuidados aí com a higiene bucal. Faça o pré-natal odontológico, além do pré-natal comum, para garantir essa segurança, né, de saúde sua e também posterior, quando o neném começar a ter os dentinhos. Agora, antes do neném aparecer os dentinhos, que é uma fase complicada, a criança chora muito, sente bastante dor normalmente, né, quando os dentes aparecem. Antes dessa fase, que tipo de higiene é preciso ser adotada? As gengivas precisam ser escovadas? Qual o cuidado? Então, Adriane, hoje em dia, os estudos recentes mostram que você não precisa embeber gaze ou fralda em água oxigenada para remover nada na boca do bebê. É claro que o aleitamento materno, o leite natural, ele é muito melhor ficar presente na cavidade bucal do bebê do que o artificial. Então, é como forma de higiene mesmo. A criança golfou ou está com aquele leite estagnado, você remover, não precisa todas as mamadas, você está mexendo, mas você remover aquele excesso de leite é só em questão de higiene. Você não está prevenindo cárie por conta que nessa idade ainda não tem o dente. Né? Então, assim, não precisa comprar algum determinado produto específico. Só você higienizar com uma aguinha filtrada já é o suficiente. Por falar nisso, vamos acompanhar então um cronograma de dentição, né? A gente está mostrando agora para você que está acompanhando para o Manhã no Ar
as fases em que é preciso tomar os cuidados, né? O período de frequência nessa escovação e que tipo de material pode ser utilizado. A primeira fase ali eu estou verificando uma vez por dia a frequência. Isso, é isso que a gente acabou de comentar agora. Uma vez por dia, com gás ou com aquelas dedeiras de silicone, já é o suficiente para remover aquele excesso de leite. A partir de que fase começa a escovação depois das refeições? Então, logo que nasce esse primeiro dentinho, a mãe já precisa ter o cuidado de escovar esse dente. Quando? Sempre depois que a criança mamar. Pode ser o leite do peito, pode ser a mamadeira, qualquer alimento, a gente precisa remover essa placa bacteriana do dentinho do bebê. Então, sempre após cada mamada. Mamou, golfou, escovou? Escovou. É muito complicado, porque eu sei que é difícil, primeiro, principalmente nesse período, né, de adaptação tanto da mãe quanto do bebê, mas geralmente o dentinho ele nasce a partir dos 6 meses de idade. Tem crianças até que nascem com dente, tem crianças que com 1 ano não tem dente, mas em média com 6 meses de idade já tem o primeiro dentinho. Então aquela fase mais crítica de acordar de madrugada e tudo já passou. Então dá para fazer a higiene e evitar problemas grandes no consultório de odontopediatria. A partir dos 3 a 6 anos, após cada refeição, e aí já pode usar o creme dental? Na verdade, Adriane, o creme dental com flúor, ele já precisa ser iniciado desde o primeiro dentinho. Antigamente, usava-se creme dental sem flúor ou só água para escovar. Mas estudos recentes mostram que o dentifrício com flúor, que é o creme dental com flúor, ele precisa ser esfregado nesses dentinhos do bebê a partir da erupção do primeiro dentinho. Gostei da girafinha. Gostou? Então, a escovinha, né, no caso dessa daqui não é uma infantil, mas geralmente as escovas elas têm a faixa etária. Você precisa colocar bem pouquinha pasta, porque a criança ainda não vai saber cuspir e ela não pode engolir uma quantidade grande de pasta. Então, o tamanho de um arroz cru. E aí, esse dentifrício ele precisa ser esfregado no dente, porque isso faz uma alteração na superfície do dente, ele transforma a hidroxiapatita em fluorapatita e faz esse esmalte ser mais resistente. Então pode usar aquele creme dental infantil? Pode usar o infantil, sempre recomendando a quantidade, porque é muito importante que seja só um pouquinho, que já é o suficiente, e ele seja esfregado no dente. Pega uma gaze ou uma fraldinha e remove aquela espuminha que se formar. Os dentes da girafinha estão perfeitos, né? Mas muitas vezes a gente percebe crianças chegando nos consultórios com cáries. E às vezes é um furinho que não dá tanta importância e de repente tomou conta daquele dente, né? Quais os cuidados relacionados à cárie? Por que ela aparece nessa fase? E inclusive até em dente de leite? Isso. É muito comum, Adriane, a gente receber. Tem estudos que mostram que 60% das crianças até 3 anos de idade tem cárie, pelo menos em um dente. Então, a cárie, ela não surge de uma hora para outra, aquela cavidade, aquele buraco. Ela vem num processo de desmineralização. Então, assim, para acontecer a cárie, como ela é multifatorial, ela precisa ter o dente, precisa ter uma microbiota com potencial cariogênico, que é o Streptococcus mutans, e precisa ter uma dieta rica em sacarose ou lactose, porque sabe, apesar de a gente falar erradamente, o conceito antigo é cárie de mamadeira, sabe que se não é o leite da mamadeira que causa cárie. O leite materno, o leite natural também causa uma cárie muito rápida. E como é um hábito frequente, madrugada, o tempo todo no peito, lógico que depois que nasce o primeiro dentinho, a partir de 6 meses, acontece muito rápido. Então, assim, nesse modelo, a gente tem uma evolução da cárie. No caso aqui, o dentinho não tem nada e ele começa como uma desmineralização, uma manchinha branca. Se a gente não detectar precocemente no consultório, essa manchinha, ela vai evoluindo. Ó. Aqui começa o surgimento da manchinha e aqui começa superficialmente, no caso aqui só a nível de esmalte. Essas cáries geralmente ainda não causam dói. dor. Não. Essa parte amarelinha é a dentina. E onde está esse rosado é a polpa dentária, onde tem nervo e vaso sanguíneo. Então, é aqui, quando a cárie vai se aprofundando, ó, Adriane, que vai começando a ter a sensação dolorosa. E essa parte aqui escura já assusta, hein? Essa parte escura já é uma cavidade bem ampla, onde já está atingindo o canal do dente. E isso daqui acontece tanto em dentes permanentes, como em dentes descidos, que são os dentes de leite. É muito comum a gente ver crianças com cárie, tanto em dentes de leite também.
Muito obrigada por sua visita. Antes de encerrar, queria só deixar assim, umas dicas para as mamães que estão acompanhando a gente. Por exemplo, quando deixar a criança escovar o dente sozinha, a partir de que idade ela já pode ter essa autonomia? Qual a dica para evitar que aconteçam esses problemas que afetam bastante dor de dente? É uma dor insuportável que incomoda de todas as formas, né? A maneira mais fácil, né, Adriane, é você fazer realmente a prevenção. Então, assim, às vezes eu recebo crianças com 2, 3 anos que eu falo, como é que é a escovação? Ah, escova sozinha. Uma criança nessa idade, ela não tem coordenação motora suficiente para remover, para passar o fio dental. Então, até os 7 anos tem que ter a supervisão de um adulto. É claro que o estímulo para essa criança é importante. Então, deixa ela escovar, que na verdade ela está treinando a sua coordenação motora, mas que o pai ou o cuidador ou a mãe faça essa higiene, principalmente à noite antes de dormir. Passe o fio dental e consiga fazer essa higiene bem direitinho para ela dormir com a boca bem limpinha. Sempre lembrando, a escovação antes de dormir é a mais importante. Muito obrigada, Érica, por sua visita. Agradeço. Um excelente dia para você. Obrigada, bom dia. E agora a gente vai conversar ao vivo com os meninos que estão lá na FM O Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Emanuel Cardoso, que estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Adriane. Não temos uma notícia muito boa, né? Vamos falar de aumento de cesta básica. E quem está no topo dessa lista é a banana. Eu gosto bastante de banana, então isso não é uma boa notícia para mim. Já não dá mais para dizer, ou para usar a analogia, o velho ditado, olha, tá tão barato quanto banana. Preço, né? De banana, né? Preço de banana. Exatamente. Em 12 meses, Adriane, é um aumento já de 25%. O último agora, na divulgação da cesta básica, esses dados do DIEESE, foi um aumento de 11%. Então, a banana está levando aí, onerando a cesta básica do amazonense. E lembrando que o estado de Roraima é o nosso maior fornecedor da banana. Então, toda vez que esse produto fica escasso no mercado, a gente tem esse aumento no preço. E não é só você que gosta de comer banana não, viu, Adriane? Eu também, eu acho que é um item realmente essencial da nossa cesta básica e está aí com esse aumento crescente nos preços. E enquanto demorar essa estiagem aí, enquanto o verão perdurar, a gente deve ter esse aumento crescente. Eu particularmente fui treinada a comer banana porque jogava futebol quando era criança. Exatamente. E aí, sim, sempre o lanche, o treinador leva o quê? Banana e água. É banana e água sempre, né? E aí, agora vai ter que começar a mudar, porque a banana está lá na frente e ela não é o único vilão dessa cesta básica, né? São vários outros produtos que tiveram uma alta considerável e essa alta pode ser ainda maior, levando em consideração gasolina está aumentando também, quando aumenta frete, quando aumenta o valor do transporte, todos os outros itens podem sofrer reajuste. Exatamente. A cesta básica acabou chegando a mais de R$360 aí, semanalmente, o que, segundo o DIEESE, deixa Manaus com a 13ª mais cara do Brasil, né? A 13ª cesta básica mais cara do Brasil. Hoje, uma família que recebe um salário mínimo aí de R$954 não consegue, em tese, viver. A média, segundo o DIEESE, é que o salário mínimo já fosse R$1.000 aí e 80, né? R$1.080 para ver se consegue manter uma família de 5 pessoas, pelo menos. Tem que fazer milagre, no fim das contas, para conseguir pagar todas as dívidas, né? E conseguir ter uma alimentação, pelo menos mais ou menos, porque a alimentação saudável já fica mais complicado quando você precisa sustentar uma família de 5 pessoas com um salário mínimo. Agora vamos falar sobre saúde. A gente está num topo aí de um ranking que é muito ruim, que é o ranking do sarampo. O Amazonas lidera os casos em todo o país. Não só os casos suspeitos, mas também os casos confirmados e até as mortes. São 4 mortes confirmadas, né? A última é de uma mulher, 3 crianças que é o público-alvo principal público-alvo das campanhas de vacinação, mas o público que está mais vulnerável à doença, porque, sobretudo, é uma doença que ataca pessoas, indivíduos que têm a imunidade, que pode ter a imunidade comprometida. E o Amazonas, se o sarampo foi importado ou não, se veio de fora ou não, se foi trazido para cá ou não, o Amazonas lidera o número de casos, e a gente tem feito isso
aqui, Adriane Diniz, toda a oportunidade que nós temos, que é de pedir para as famílias, de orientar as famílias a procurar os postos de vacinação, a procurar os locais onde a vacinação é realizada, porque, olha só, o Amazonas concentra 78,02% dos casos confirmados de sarampo do país. 78% é muito, é uma estimativa muito alta e a gente precisa, de fato, atentar a isso. A campanha da poliomielite que teve aí uma semana foi até estendida, né? É uma outra situação, é um outro assunto, é uma outra doença que não apareceu ainda, né? Não temos foco dela, mas a gente lembra da importância da vacinação, porque o sarampo também até recentemente a gente não tinha casos do sarampo. Era uma doença considerada controlada. E mais uma vez a gente vem aqui e chama a atenção da população. Pessoas de até 49 anos podem procurar os postos de vacinação e se imunizar contra a doença, porque a vacina continua sendo a forma mais eficaz de prevenir o sarampo. Olha, para você ter uma ideia, dos quase 1.600 casos confirmados no Brasil inteiro, o Amazonas tem mais de 1.200 casos confirmados aqui no estado. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: onde é que o estado do Amazonas está errando nisso? Onde é que a prefeitura de Manaus, que é a capital onde concentra o maior número desses casos confirmados, está errando nisso? Porque, olha só, Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, que são as cidades que mais recebem venezuelanos, né, que em tese teriam trazido o sarampo para o Brasil, não tem números tão altos assim, né? Então o estado do Amazonas precisa sentar e ver onde é que estamos errando para corrermos atrás do prejuízo. Por que a gente estava tão desprotegido assim, né? Tem que correr atrás do prejuízo agora e procurar os postos de vacina para garantir que essa doença volte a ser erradicada. Muito obrigada, meninos. Um ótimo dia para vocês e a gente se encontra amanhã, quem for trabalhar amanhã. Estaremos aqui. Adriane. Todos aqui. Obrigado. Então, tamo junto. Até amanhã. Obrigado, bom dia, até amanhã. Até lá. E a gente continua falando de sarampo aqui, porque por conta dessa facilidade de propagação do sarampo, é importante adotar alguns cuidados para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus para outras pessoas. O Evandro teve sarampo há cerca de um mês. Já está se sentindo bem, mas ficou em repouso durante vários dias em casa. Ele não estava imunizado, mas o resto da família sim. A mãe dele, apesar dos 67 anos, foi vacinada e acompanhada de perto por equipes de saúde. Só eu que não tinha tomado vacina, né? Por causa da minha idade, que disseram que era até 49 anos, eu não fui no posto. Mas aí, quando ele foi diagnosticado com sarampo, o pessoal da Vigilância Epidemiológica veio aqui e trouxeram a vacina, né? Que era para quem não tivesse tomado, era para tomar. E foi que eu tomei a vacina. Assim que descobriu que estava com sarampo, o Evandro fez o que os médicos chamam de isolamento social. Ele escolheu um ambiente da casa, no caso o quarto dele, e ficou usando máscara, para que outras pessoas não tivessem contato com o vírus. Eu usava máscara até quando eu estava indo ao médico para fazer os exames, né? Quando foi descartado, toda vez que dava entrada no hospital com suspeita de sarampo, já usava máscara, né? No final, quando descartava que não era ou que não poderia ser, aí já ficava sem a máscara. Mas depois que eu fui ao Tropical, que o médico de lá disse que poderia sim ser sarampo, aí desde lá eu usei a máscara 24 horas. Além de tudo isso, a higienização da casa, dos utensílios e do quarto dele eram prioridade. Visitas, nem pensar. Contato zero, só mesmo com os meus familiares aqui em casa, só quem já convivia comigo mesmo. Por conta da doença, eu estava muito fraco, então eu passava a maior parte do tempo deitado, de repouso. A partir do momento que aquelas famosas manchas aparecem, durante 10 dias o paciente está transmitindo a doença. O ideal é que as pessoas fiquem a pelo menos 1 metro ou 2 de distância. Tudo para evitar a contaminação. Se essa pessoa estiver falando, tossindo, espirrando, o risco de transmissão vai ser maior. Ela tem que ter muito cuidado com a higiene das mãos, porque ela vai manipular, né, objetos que possam ter sido usados pela pessoa que está doente. São medidas simples, mas que constituem um grande fator de proteção no sentido de quebrar o ciclo de transmissão desse vírus. E o mais importante, a vacinação. Ela está disponível em todos os postos de saúde e é a forma mais eficiente de evitar ainda mais casos de sarampo.
Não tem certeza se foi vacinado ou fez apenas uma dose da vacina, procure a unidade básica de saúde para que possa atualizar a sua vacinação. Se você tiver dúvida em relação aos endereços, é só procurar o site da Secretaria Municipal de Saúde. Por lá tem todas as UBSs, o endereço preciso para você procurar que fica mais próximo da sua casa. Agora vem comigo que a gente tem imagens ao vivo para você lá da área da barreira da BR-174, Torquato Tapajós. E o trânsito está fluindo com muita tranquilidade nesse exato momento na Torquato Tapajós. Para muita gente hoje ainda é feriado, estamos aí no feriadão, porque ontem foi, amanhã vai ser de novo, e aí muita gente não trabalha durante esses dias. A saída da cidade, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas deixem Manaus com destino ao interior do estado durante esse período de feriadão. Muita gente passou por aqui ontem e deve passar nos próximos dias também. O movimento agora é tranquilo e a gente está se aproximando ali da barreira, onde você tem que decidir se vai pegar a M ou se vai para a BR-174. Quem vai pegar a M chega até Itacoatiara. Itacoatiara, onde acontece o Festival da Canção, o FECANE, e ontem teve um problema por lá. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a prefeitura, os organizadores do evento não tinham autorização, licença do Corpo de Bombeiros, que é uma licença básica para realizar qualquer tipo de evento, ainda mais um evento dessa proporção. Então, o que aconteceu por lá ontem, a festa foi interrompida por decisão da Justiça, por não haver essa licença do Corpo de Bombeiros. Os policiais tomaram conta do palco para impedir que o festival tivesse prosseguimento e a decisão ainda define uma multa de cerca de R$200 mil em caso de descumprimento, uma multa diária. Então, isso ainda está sendo desenrolado lá no município de Itacoatiara. Eles estão tentando resolver essa situação para que o festival continue. Afinal de contas, temos outros dias aí do Festival da Canção, que é uma festa tradicional no interior do Amazonas. E ontem à noite houve essa situação por conta da falta de licença, uma licença que é importantíssima para garantir a segurança do evento. E agora a gente vai para o intervalo e na volta traz oportunidades de empregos disponíveis aqui no estado. Uma empresa da área seleciona currículos até sexta-feira. E ainda a Justiça Eleitoral deve decidir sobre o pagamento do abono do Fundeb para os professores. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.